surfar, eu costumo usar um exemplo aqui, porque o pessoal fala... Você pôs pra mim? Pôs. Quer colocar mais? Acho que você não pôs pra mim. Ah, tá. Eu costumo falar uma coisa que tem até a ver com o que você falou de surfar, né? Porque as pessoas, às vezes, querem entrar na onda quando ela já tá quebrada, né? E o ideal é você entrar na onda quando ela tá começando a se formar. Então eu vejo muita gente entrando agora no podcast porque, nossa, a onda agora é podcast. Só que ele não notou quando essa onda tava começando a se formar. E agora ela já quebrou, né? Tem, sei lá, 300, 400 podcasts. Claro que dá, mas é mais difícil você entrar numa onda quebrada, né? Perfeito. Quando você começa... E o stand-up também eu percebi isso, assim. Quando aquela onda tava começando a se formar e a galera entrou, é sempre mais fácil do que quando já tá quebrado e tá todo mundo tentando surfar, né? Cara, e olha que legal. Assim, pensa a câmera digital. Certo. Né? A Kodak, ela... Que hoje... Kodak quebrada e não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a fazer, a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal, e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram, com o passar do tempo, ela descontinuou a câmera digital. Olha que louco. E depois disso veio a câmera digital e praticamente quebrou a Kodak. Porque ela tava no filme ainda, no processo... Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim. Foi assim com uma espécie de um iPad também, né? Então assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada pra cima. Exatamente. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. E o podcast também. Né? Então assim... Quanto tempo tem podcast? Exato. E o podcast em vídeo. Você já tinha gente fazendo em vídeo, aí todo mundo falou, não, nada a ver, podcast é áudio. Aí de repente, aí começou a bombar. E se você olha para os Estados Unidos, o Joe Rogan já tava bombando, quer dizer... A tendência é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá tá esse movimento acontecendo, talvez aqui aconteça. Perfeito, cara. E assim, uma das melhores formas de você fazer negócios bem-sucedidos é você olhar para fora. Né? Então, por exemplo, a XP Investimentos, ela é uma das maiores corretoras do Brasil, né? Ela tem um momento que ela começou a crescer muito. E foi quando ela fez uma coisa muito simples, cara. Ela olhou para fora, tinha um player lá fora chamado Charles Schwab, que é a mesma coisa que a XP aqui. E eles fizeram um esquema que eles abriram a plataforma deles para poder investir em vários lugares pela Charles Schwab. E a XP olhou e falou, peraí, por que eu não faço isso também? Aí ela criou o conceito de shopping center financeiro, fez isso. E ela explodiu e virou a XP. Então, uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que está dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui, e você faz isso. E você quer um exemplo inverso? Finanças. Os nossos canais de finanças aqui são os maiores do mundo. Ah, é? Do mundo, nenhum lugar. Só não sei em relação à China, não consigo acompanhar lá. Lá é um universo totalmente diferente. Exato, mas tirando a China, é o maior. São os maiores. E aí, lá, você tem canais de finanças agora que estão crescendo muito, não são maiores do que os nossos no Brasil ainda, mas estão fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Eles estão olhando pra cá, pra ver o que deu certo. Olhando ou não, tá igual. Ou seja, porra, é só você olhar porque tá dando certo em algum outro lugar e trazer pra cá. Por isso que você ser um cara que consome conteúdo, que é antenado em outras línguas, te dá vantagem competitiva. E o que eu percebo também, por exemplo, Netflix. A Netflix começou, se eu não me engano, fazendo aluguel de filmes, né? Era um negócio que você fazia, você entregava em casa e tal. E quem diria que a Blockbuster ia quebrar e o streaming ia ser o que é hoje, né? Cara, eu queria muito saber quanto que vale a marca Blockbuster hoje. Porque, porra... Cara, eu não sei. A empresa não vale ainda? nada. Eu acho que porque existe uma única unidade, não existe da Blockbuster? É mesmo? Uma mesmo? cidade lá, Deve ser uma coisa meio romântica. A galera vai lá pra lembrar, né? Que doido. Cara, e não faz muito tempo. Até ontem... Pra mim, parece que até ontem eu tava indo na Blockbuster pegar filme e fazer... Muito bom, né? Era muito bom aquela sensação, né? É muito bom, cara. É que nem a gente tava conversando aqui também com o Del Deb ontem sobre a banca, né? A banca meio que também tá sumindo. Aquela coisa... Você, quando criança, você não ia na banca ver se saiu o seu gibi, se não sei o quê. Perdeu essa coisa, né? Perdeu muito, cara. Perdeu muito. Só que assim, tem uma parada massa que eu acredito que ajuda as pessoas a fazerem projetos bem-sucedidos. Então, pensa no caso do podcast agora. Por que a maioria dos podcasts estão nascendo hoje acho que vão morrer? Rapidamente, assim. Porque eles são copiadores, né? E pra mim você tem alguns tipos de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são os copiadores. Você tem os replicadores. Você tem os aprimoradores. E você tem os inovadores. Eu fiquei com... Qual é a diferença de copiadores e replicadores? O copiador é o seguinte. O copiador, ele vai olhar pro que tá acontecendo hoje em podcast, por exemplo. E
ele vai copiar igualzinho o que você tem aqui. O que faz sucesso? Ah, é um É isso? cenário, tal, Ok, tal. vou fazer Entendi. exatamente isso. É trazer convidado, tal, é assim, esse é o formato, esse é o tempo, toma o uísque, pá, beleza, vai ser isso. Esse é o copiador. Quando você, que é um cara criativo, inventar algo novo, ele não vai te acompanhar. Ele vai simplesmente seguir aquilo que ele copiou e vai tentar executar para sempre. Entendi. Isso vai começar tendo resultado e vai parar de ter resultado. O replicador, ele é o cara que ele copiou você quando ele viu o seu podcast, você colocou uma inovação e ele vai te replicar de novo e ele vai sempre fazer isso. Tá. Ele sempre vai ter resultado, mas nunca vai ser você. Você sempre vai ter mais resultado que ele. Mas esse cara vai ganhar dinheiro. O aprimorador é algo completamente diferente. Ele olha para o que está dando certo, ele replica isso, mas coloca uma aprimoração. Ele coloca algo criativamente diferente. Dele. Exato. Ele faz algo diferente. Né? Então ele olha para o podcast e ele fala, puta, legal, isso aqui tá dando certo. Mas e se no podcast eu adicionar também, sei lá, um negócio aqui para... Fazer dentro de um trailer em movimento. Um trailer junto. E se eu botar uma animação? E se eu fizer tal coisa? Ele evolui, ele aprimora. Né? E o inovador, ele é aquele cara que ele fica muito tentando descobrir coisas novas. Quando descobre, dá uma porrada. Mas às vezes ele erra pra caramba. Erra muito. Quem é o melhor pra mim, o que ganha mais dinheiro? É o aprimorador. Ah, é? Mais que o inovador? Muito mais. Porque o inovador, ele demora 10 anos pra inventar um negócio. Ele inventa um negócio, eu vou e faço melhor que ele. Porque eu pego o que ele fez e aprimoro. Ah, entendi. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, porque, sei lá, eu tenho mais equipe, porque, sei lá, eu tô mais acostumado ao mundo dos negócios. Aprimorou outras coisas antes. Sei lá, eu tenho mais networking, sei lá. Então, assim, pra mim, no mundo, o que dá mais dinheiro é ser o aprimorador. É o que dá o maior resultado pro menor esforço possível. É o que a China fez e o que faz até hoje, o que o Japão fez, né? De pegar as coisas, aprender e aprimorar e ser o melhor naquilo, né? Ele faz a mesma coisa que os outros, tirando quando ele copia uma marca, né? Mas assim, ele faz a mesma coisa que os outros e faz mais barato, porra, aprimorou. Claro. Caraca. Né? Pô, você pega grandes empresas que eu tenho acesso hoje, né? Amigos e tal. Porra, mão de obra é muito mais barata. Então é claro que o pessoal vai comprar, mesmo sendo o mesmo produto. Então assim... É isso, pra mim tem que ser um aprimorador, é a melhor relação de resultado versus esforço.